Bom dia, irmãos, graça e paz. Novamente estamos aqui para trazer uma palavra que venha de encontro a cada um de nós e que nós possamos refletir no decorrer da nossa semana esta palavra. E uma das coisas mais importantes para a gente apresentar e defender é a necessidade do homem estar em Cristo, ou o homem com Cristo. Capítulo de Gênesis 6, versículo 5, diz assim: E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. A imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. Aí nós podemos observar e ver algumas situações. O homem que anda sem Cristo, reina nele um coração cheio de maldade e desenvolve a capacidade de praticar pecados, ou porque está longe da presença de Deus. No próprio homem que nós estamos vendo na atualidade, parece que gera nele ou está nele uma fonte de tudo que é mal. Você pode acompanhar isso no dia a dia, nas questões que você vê no noticiário. É como se ele estivesse sem nenhuma noção, como se ele tivesse perdido, se ele estivesse, ou se eles estivessem os homens mortos dos seus delitos e pecados. Então eles não têm nenhuma preocupação. Por isso que o homem sem Cristo, ele não vê, ele não enxerga um palmo adiante do seu nariz, como diz aí o ditado, e ele acaba fazendo coisas que assustam todas as pessoas. O apóstolo Paulo, escrevendo para os crentes lá da cidade de Éfeso, no capítulo 2, dos versículos 3 e 5, ele vai dizer assim: entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então nós temos que entender que mesmo o homem hoje que vive sem Cristo, ele tem saídas, há possibilidades. Deus está sempre de braços abertos para que o homem possa viver ou mudar a vida completamente de cabeça para baixo ou de dentro para fora e passar a ter uma vida onde você pode fazer a distinção entre o homem que anda sem Cristo e o homem que anda com Cristo. E o texto da palavra de Deus vai dizer claramente isto: é uma nova criatura, cheio de amor, ou do amor de Cristo, e ele possui uma felicidade indescritível. Conforme diz o texto de Isaías 65, versículo 13. Portanto, assim diz o Senhor Deus: os meus servos comerão, mas vós passareis fome. Ele faz um paralelo. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Então aí ele faz esse paralelo do homem sem Deus e do homem com Deus.
Mas o apóstolo Pedro vai dizer assim, capítulo 1, versículos 6 e 7, nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações, por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Os irmãos veem o contraste, sempre haverá um contraste entre aqueles que estão com Cristo, andam com Cristo, e os que rejeitam a pessoa de Jesus Cristo em suas vidas. E ele vai mostrar que o homem que anda com Cristo tem grandes privilégios. Tem grandes privilégios. E uma das coisas que vai servir ao Senhor, vai ser dirigido na sua vida naturalmente pelo Espírito Santo. E isso é muito interessante. No Salmos 32, versículo 8, diz assim: eu te instruirei e ensinarei o caminho que deves seguir, e eu te darei conselhos sob a minha vista. Deus está presente naqueles que estão com Cristo. Deus está agindo na sua vida e atua na sua vida plenamente, mostrando como viver. Então há essa distinção muito grande. E ainda mais, o homem que anda com Cristo, ele espera, ele tem uma esperança em Cristo, uma esperança indescritível, uma coroa vai receber, conforme diz o texto da palavra de Deus. Então é muito interessante vermos esse paralelo do homem sem Cristo, do homem com Cristo, o que recebe de cada um deles, e o que está com Cristo vai sentir a presença desse Deus maravilhoso, como a presença plena do Espírito Santo, e ele tem uma expectativa e uma esperança plena de que ele será herdeiro com o próprio Senhor Jesus Cristo, como o texto de 1 Pedro 5,4 nos diz assim: quando o Supremo Pastor se manifestar, e o Supremo Pastor é Jesus Cristo, recebereis a imperecível coroa da glória. Isso é muito legal. Então, uma recompensa para quem está com Cristo. Infelizmente, a recompensa daqueles que rejeitam a Cristo é uma vida de sofrimento física e espiritual, e vai estar longe de Deus após a sua partida deste mundo. E ainda o livro de Apocalipse diz assim no versículo 10 do capítulo 2: não temas o que hás de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e passareis por uma tribulação de 10 dias. Isso é um texto profético da época e que tem as suas interpretações. Aí ele diz assim: sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Então quem está com Cristo tem privilégios. Privilégios maravilhosos, privilégios indescritíveis, como eu usei essa palavra 2 ou 3 vezes, porque estão com Cristo. Agora, o homem sem Cristo, infelizmente, sofre a consequência de andar sem Jesus. Você que faz a escolha. Jesus morreu na cruz exatamente para lhe resgatar e trazer das trevas para a luz e lhe dar uma nova vida. A escolha sempre será do homem, mesmo Deus provocando. Você quer andar com Jesus, terá coisas maravilhosas. Rejeitou a Jesus, arcará com as consequências. Que Deus nos abençoe.